Então vamos lá, boa noite. Dando continuidade aí à nossa aula. Nessa aula a gente vai ver como que a gente faz para calcular a massa molecular de compostos. Também a gente vai ver como que a gente faz para transformar de quantidade de matéria ou número de mol para quantidade de átomos. E o inverso também, como que a gente faz para transformar de quantidade de átomos para quantidade de matéria, que é o número de mol, ok? Então, é isso que a gente vai ver nessa aula. Vamos começar pelo cálculo da massa molecular. O que a gente observa aqui, ó? A gente observa que a gente tem a fórmula molecular de cada um desses compostos. A gente tem que saber ler essa fórmula molecular. Lembra que letra maiúscula com minúscula é um elemento químico apenas. Letra maiúscula sozinha, duas letras maiúsculas, uma ao lado da outra, cada uma corresponde a um elemento químico diferente, tá bom? Não confundam isso aí, tá? Então, vamos começar resolvendo a letra A. Então, olha só, aqui já tá resolvido. Vou explicar para vocês como é que foi feito. Então, a gente tem a fórmula molecular da substância, né? Essa fórmula molecular, ela informa pra gente a quantidade, quais são os elementos químicos que compõem a substância e a quantidade de cada um deles, tá? Então, aqui, ó, na letra A, a gente tem Ca, que é um elemento, o cálcio, C, que é o carbono, e O, que é o oxigênio. Então, a gente identificou que essa substância possui 3 elementos químicos diferentes, Ca, C e O, tá? Feito isso, a gente coloca o sinalzinho de igual e depois a gente vai ver as quantidades de cada um desses elementos. Ca não tem nenhum númerozinho aqui, ó, subescrito no canto inferior direito. Então, quer dizer o quê? Que a gente tem apenas um Ca. O C, que é o carbono, também não tem nenhum número aqui subescrito no canto inferior direito dele. Então, a quantidade de carbono que a gente tem é 1 também. Oxigênio, a gente tem o número 3 subscrito aqui, né? Então, isso indica que a gente tem 3 átomos de carbono. Então, a gente coloca aqui o 3. Feito isso, identificamos quais são os elementos químicos, identificamos a quantidade de átomos de cada um desses elementos na fórmula molecular. Agora, a gente multiplica pela massa de cada um deles. Onde a gente encontra essa massa? Essa massa, ela está disponível na tabela periódica, ok? Então, ó, a massa do Ca é 40, a massa do C é 12, a massa do O é 16. Depois que a gente colocou o número de massa de cada um aqui, o valor da massa de cada um, a gente multiplica sua quantidade vezes a sua massa. 1 vezes 40, 40. 1 vezes 12, 12. 3 vezes 16, 48. Agora que a gente tem todos os valores aqui, como tudo isso corresponde a uma molécula da substância, a gente soma todos esses 3 valores aqui de massa. 40 mais 12 mais 48 dá 100. 100 o quê? 100 gramas por mol. Calculamos a massa molecular da letra A. Letra B, olha só, a nossa substância é Ki. Olha só, K maiúsculo e maiúsculo são 2 elementos químicos diferentes, potássio e iodo, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, Ki, cada um em uma linha, tá? Igual, primeiro é quantidade de cada um desses elementos. Tanto o K quanto o I tem um de cada, tá? Depois a gente multiplica pela massa de cada um que a gente acha na tabela periódica. Massa do K é 39, massa do I é 127. Multiplica agora as suas quantidades vezes as suas massas. 1 vezes 39, 39. 1 vezes 127, 127. Feito isso, agora a gente soma os valores. 39 mais 127 dá 166 gramas por mol, ok? E sempre vai ser esse raciocínio, tá bom? Aqui, ó, vou pular para a letra D. Na letra D, a gente tem
Mn, M maiúsculo, N minúsculo, um elemento químico apenas, é o manganês, tá? S maiúsculo, enxofre, O maiúsculo, oxigênio. Então, a gente tem 3 elementos químicos diferentes. Então, a gente coloca MnSO. E a gente vai colocar o quê? Agora, quantidade de átomos de cada um desses elementos que a gente tem na fórmula molecular aí. Mn tem 1, S 1 e O 4. Olha o 4 aqui, são 4 oxigênios. Agora, a gente multiplica pelos valores das massas de cada um. Mn é 55, S 32, O 16. Multiplica agora quantidade vezes massa. 1 vezes 55, 55. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. Depois que fez isso, a gente soma os valores aqui. A gente vai chegar ao valor de 151 gramas por mol. Essa é a massa molecular aí do composto da letra D, tá? Bom, dando continuidade, pulei logo aqui para a letra H, porque ela é diferente, né? Ela tem o quê? Além de parênteses, aliás, ela tem parênteses e colchetes, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, K4K, um elemento, Fe é outro elemento, é o ferro, C é outro elemento, N outro elemento. Então, a gente tem 4 elementos químicos diferentes aqui. Potássio, ferro, carbono, nitrogênio, ok? Além disso, a gente tem parênteses e colchetes, né? Então, como que a gente faz? Identificamos que são quatro elementos químicos, então a gente escreve aqui, ó, K, Fe, C, N. Feito isso, a próxima etapa é quantidade de átomos de cada um desses elementos na fórmula molecular. K, a gente tem 4, então a gente coloca aqui 4. Fe, que é o ferro, ó, não tem nenhum númerozinho aqui no cantinho inferior direito, então é 1. C e N, o que a gente observa? C não tem nenhum número aqui, seria 1, N também. Mas vocês estão vendo que ele tá o C e o N estão entre parênteses e depois, do lado de fora do parênteses, tem o número 6? Então, esse número 6 multiplica pelo númerozinho 1 aqui, ó, de cada um. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6, tá? Então, na verdade, a gente tem 6 carbonos e 6 nitrogênios, tá bom? Quantidade aí de cada um. Feito isso, agora o que a gente faz? Multiplica pela massa de cada um. K, a massa de K, 39. Ferro, 56. Carbono, 12. Nitrogênio, 14. Agora, a gente multiplica. Quantidade vezes valores de massa. 4 vezes 39, 156. 1 vezes 56, 56. 6 vezes 12, 72. 6 vezes 14, 84. Agora, a gente soma tudo e a gente chega ao valor de 368 gramas por mol. Essa é a massa molecular do composto aqui do exemplo da letra H, ok? Bom, agora vamos dar continuidade, espero que vocês tenham entendido como que calcula a massa molecular. Agora a gente vai para as duas últimas questões que pede para a gente calcular, é o quê? Transformar na número 3 de quantidade de mol para quantidade de átomos, e na número 4 é o inverso, transformar de quantidade de átomos para quantidade de mol, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que sempre lembrar, tá? Tem que lembrar que 1 mol, quando eu digo que eu tenho 1 mol de qualquer espécie química, eu estou dizendo que eu tenho a quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas. Essas espécies químicas podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons, prótons, nêutrons. Eu não sei ao que eu estou me referindo, eu estou sendo menos específica, tá? Mas 1 mol de qualquer espécie química sempre equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas, tá bom? Vou voltar lá no enunciado da questão 3 para a gente ver, ó. Então, aqui no enunciado, o que a gente observa? Na letra A, a gente vai ter que transformar
0,550 mol de ouro para átomos de ouro. Quantos átomos de ouro eu tenho em 0,550 mol de ouro, tá? Na letra B, a gente tem 15,8 mol de cobre. Será que então a gente tem quantos átomos de cobre, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Como que a gente faz para resolver isso aí? Regrinha de 3, tá? Lembra que sempre 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá bom? Então, vamos lá, voltar na resolução. Então, na nossa regrinha de 3, a gente sempre vai começar assim, ó. 1 mol equivale, tracinho, a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Como a questão está pedindo quantidade de átomos, as espécies químicas aqui são átomos, tá? 1 mol sempre equivale a essa quantidade. Mas na questão, na letra A, fala que tem 0,550 mol de ouro. Não é 1 mol de ouro que tem, é 0,550 mol. Então, isso equivale a quanto? Equivale a X. Regrinha de 3, multiplica aqui cruzado, ó. Como que a gente vai fazer? A gente tem que 1 mol vezes X é igual a 0,550 mol vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? Aqui eu já coloquei a etapa seguinte, aonde esse 1 mol que multiplica por X, a gente vai ter que isolar X, então esse 1 mol ele passa pro outro lado aqui, ó, dividindo, né? Então, eu já coloquei daí já, ó. X é igual, multiplicando cruzado aqui, ó, 0,550 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, dividido por 1. Esse 1 é aqui do 1 mol, tá? Então, a gente faz o quê? Multiplica. Pega 0,550, multiplica apenas pelo 6,02. Quando a gente multiplica aí, a gente chega ao valor de 3,311. Repete vezes 10 elevado a 23, tá? Essa é a quantidade de átomos de ouro, ok? Finalizamos aí a letra A. Agora a letra B, ó. Na letra B, sempre a gente começa do mesmo jeito. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Só que a gente não tem 1 mol de cobre, a gente tem 15,8 mol. Isso equivale a X. Multiplica cruzado, a gente tem que 1 mol vezes X é igual a 15,8 mol vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá? Então, ó, isolando X, a gente tem que 15,8 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 divide por 1, tá? Esse 1 é dali do 1 mol, tá? Depois que a gente isola X, esse 1 mol vem pra cá pra baixo dividindo. Então, agora o que a gente faz? Pega 15,8, multiplica apenas pelo 6,02. A gente chega ao valor de 95,116. Repete vezes 10 elevado a 23. Lembra lá da aula de notação científica? O número antes da vírgula tem que ser apenas um número. Aqui a gente tem 2, a gente tem o 9 e o 5. Tem que ser apenas um número antes da vírgula. E o valor desse número tem que ser entre 1 e 9. Então, o que a gente faz aqui? Movimenta a vírgula uma casa para a esquerda, para ela ficar aqui, ó, entre o 9 e o 5. E aí o número fica 9,5116, repete vezes 10, o expoente já era 23. Quando a gente movimenta a vírgula para a esquerda, a gente soma o expoente, né? O expoente fica positivo. Como a vírgula vai uma casa para a esquerda, fica 23 mais 1, então o expoente agora fica 24. Então, a quantidade de átomos de cobre é 9,5116 vezes 10 elevado a 24 átomos de cobre. Então, olha só, finalizamos a correção do exercício 3 aqui. Agora, o exercício 4 pede para a gente fazer o contrário, ó. Determine o número de mol presente em
na letra A, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. E na letra B, 3,01 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Então, a gente vai transformar de quantidade de átomos para quantidade de mol, tá? Nessa questão. Então, olha só, a quantidade de átomos de alumínio que a letra A fornece pra gente é 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Se é essa quantidade de átomos de alumínio, a gente tem o quê? 1 mol de alumínio, tá? Porque sempre 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. 6,02 vezes 10 elevado a 23 sempre equivale a 1 mol, ok? Então, é tipo uma pegadinha aí nessa questão para ver se vocês estão atentos a esses valores, que um corresponde ao outro, ok? Na letra B, a gente tem 3,01 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. E ele quer que a gente transforme isso aí para mol. Então, ó, sempre começa da mesma forma. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Só que a gente tem 3,01 vezes 10 elevado a 23 átomos. Isso equivale a quanto em mol? X. Multiplica cruzado aí, ó, regrinha de 3. Então, como que fica? X vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 é igual a 1 mol vezes 3,01 vezes 10 elevado a 23, tá? A etapa seguinte é a etapa que a gente isola X, tá? Então, ó, se 6,02 vezes 10 elevado a 23 multiplica com X, pra gente isolar X, a gente tem que pegar esse valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23 e jogar pro outro lado, ele passa dividindo, é por isso que aqui, ó, ele já tá aqui embaixo, tá? Então, como que fica? X é igual a 1 vezes 3,01 vezes 10 elevado a 23, dividido para 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? E agora, o que a gente faz? 1 vezes 3,01 é 3,01, né? Então, agora a gente pega só os numerozinhos aqui da frente, ó. 3,01 e divide por 6,02. A gente vai chegar ao valor de 0,5, tá? E o que acontece com a base 10 aqui? A gente repete vezes 10, só que na divisão, o que acontece com esses expoentes? Subtrai. Se a gente pegar 23 menos 23, vai ser 0. 10 elevado a 0 é igual a 1, tá? Então, ficaria 0,5 vezes 1. 0,5 vezes 1 é 0,5. Então, a resposta já acaba aí, ó. 0,5 mol de ferro, ok? Finalizamos, tá? Essa revisão aí. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Boa aula aí, bons estudos para vocês.